E vamos começar. Primeiramente, como eu estava falando aqui, tinha chegado de algumas pessoas e eu estava dizendo que eu escolhi esse tema para falar hoje com vocês porque é um tema que de fato, né, quem é mãe, e até quem não é mãe, né, quem é dona de casa e marido, filho, enfim, todo mundo precisa de paciência. E muitas vezes, né, a maioria de nós se vê lutando aí com a paciência e não consegue de fato exercer, não consegue desenvolver. Eu recebo diariamente aqui as mães comentando que eu não sei o que fazer, eu tento e não consigo. É porque estava tudo indo certo, eu estava conseguindo, mas explodir. Por que isso acontece, né? Muitas vezes nós queremos ter paciência, nós queremos ser pacientes, mas a gente não quer desenvolver. A gente meio que espera que essa paciência ela caia como um presente em nosso colo. E isso não existe. Tudo na vida é treino, tudo na vida é esforço, como eu sempre falo aqui com vocês, né? A educação é um processo e todo processo, ele tem ali os pequenos processos inseridos no meio, no contexto. Então, a paciência também não é de outra forma, ela segue o mesmo padrão. A gente precisa exercitar, a gente precisa praticar, a gente precisa treinar. Então, quando a gente diz, eu tentei uma semana, estava tudo indo certo, mas aí quando aconteceu uma circunstância, eu perdi a paciência e foi tudo por água abaixo. Se a gente tem um entendimento que é um treinamento, se a gente tem um entendimento que é um processo e que precisa praticar, então a gente não pode desistir quando acontecer essa falha. Por quê? Porque é com exercício. Não, falhei hoje, mas vamos seguir em frente, vamos tentar novamente. E muitas vezes o que acontece, talvez muitos de vocês estão esperando que eu venha dar dicas hoje, né? Como ser paciente ou o que fazer para ter paciência. Mas eu queria trazer uma abordagem diferente. A gente escuta em vários lugares falar sobre técnica para ter paciência, meditação para ter paciência, mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar lá da origem da paciência, da palavra, o que é que significa de fato, o que é que ela representa de fato. E algo que talvez vocês não tenham ouvido, nunca tenham ouvido, mas é algo que pra mim, na minha vida, foi o que fez de fato sentido. Como eu já disse aqui, eu acredito que eu disse na Semana da Obediência, né? Que às vezes eu recebo mensagens no inbox, ou então às vezes quando eu respondo por áudio, que sempre que eu posso eu respondo, e aí alguns seguidores dizem, né? Nossa, você é tão doce, sua voz é tão mansa, mas gente, eu não sou essa pessoa mansa, calma. Quem me conhece sabe, né? Eu vi aí que tem minha sogra, tem uma amiga minha ali que tá participando. Quem me conhece de perto sabe. Eu não sou aquela pessoa. Tem gente que nasce com um temperamento mesmo mais manso, mais tranquilo. E tem gente que nasce com um temperamento mais quente. E eu sou essa pessoa. Eu sou muito impulsiva, eu sou muito elétrica, eu sou muito assim... Tenho minhas opiniões muito fortes, quando eu vou defender, eu também defendo com força. Então, se tem uma pessoa que não é paciente naturalmente, né, sou eu. E é algo que eu sempre pedi muito, assim, eu sempre pedi a Deus, eu sempre orava. E muitas vezes a gente faz isso, né, a gente meio que coloca nas mãos de Deus uma direção para nossa vida no sentido de uma virtude, como a paciência, né? Não, meu Deus, me dê paciência, eu quero ser paciente. E a gente espera muitas vezes que essa paciência ela vai chegar na porta da nossa casa, numa caixinha de presente com um laço bem lindo. Pronto, chegou a paciência e você agora só vai desfrutar. E não é assim. Se a gente pede paciência, o que é que vai vir? Vai vir circunstâncias para que a gente desenvolva a paciência. E muitas vezes a gente pensa assim, mas com o meu primeiro filho eu era tão paciente, eu tinha tanta paciência e com esse agora eu não aguento, eu perco a paciência. Só que o que muitas vezes acontece é que a gente não tem desenvolvido aquela virtude ainda, mas o filho é mais tranquilo, a circunstância que a gente vive é mais favorável, então a gente não pratica tanto a paciência, a gente fica paciente porque realmente a circunstância não provoca a nossa ira, não provoca o descontrole, é uma circunstância confortável. E aí quando a gente se depara, e são nessas circunstâncias que a gente se vê de fato como é, são nesses momentos que a gente consegue olhar para si mesmo e ver como eu sou. Será que eu sou paciente? Será que eu realmente
sou quem eu acho que eu sou, né? Quando a gente é colocado numa situação que nos provoca ira, que nos provoca descontrole. E a gente pensa que, como eu falei, né, que vai ser algo que vai ser conquista, que vai ser dado, presenteado, né, como se fosse uma dádiva. Mas é algo que precisa ser praticado. E são nessas circunstâncias que a gente vai precisar exercer mesmo. Vai precisar ali respirar fundo, vai precisar calar, vai precisar sair do ambiente quando necessário for, vai precisar controlar ali as emoções para poder agir com a razão e não com a emoção. E aí, falando sobre a paciência, a gente pensa que a paciência, né, a gente tem esse entendimento que a paciência é resistência, ela é aquele autocontrole, aquilo de você ficar firme. Uma situação hipotética, seu esposo que lhe tira, tem um costume, um mau hábito que lhe tira do sério constantemente. Sei lá, deixa a toalha em cima da cama, a toalha molhada em cima da cama, e você sempre se irrita com aquilo. E é uma situação que você já falou repetidas vezes e que não muda. E aí você fala e aquilo lhe tira do sério. E aí você explode ou fala grosseiramente, ou enfim, discute com o seu esposo por conta disso. Aí a gente pensa, não, agora eu vou ser paciente, com meu esposo. Quando eu olhar lá a toalha, eu vou fazer de conta que eu não tô vendo. E a gente pensa que é muito isso, essa atitude de resistir, essa atitude de suportar. E por isso que eu disse que eu queria trazer uma visão diferente para vocês sobre a paciência, porque paciência, ela é fruto do amor, né? Então, tantas vezes quantas vezes eu não tentei ter paciência com as minhas filhas, ou ter paciência com a rotina do dia a dia, de suportar, de ter que cuidar da casa, ter que cuidar das crianças, ter que dar banho, e no final do dia tá bem, né? Porque na verdade o que acontece é que quando a gente perde a paciência, a gente perde a nossa paz. Eu acredito que com todo mundo acontece isso. A gente tenta ali se segurar para não perder a paciência, e quando isso acontece, a gente perde a nossa paz. E porque eu falei, né, eu coloquei no título da live que paciência é um fator primordial na educação, por conta disso, porque ela é fruto do amor. E se falta paciência, tá faltando amor. É difícil a gente olhar por esse lado, né? Porque é algo que vai nos confrontar, vai mexer com o nosso interior. Muitas vezes a gente coloca a falta de paciência no outro, a responsabilidade no outro. Não porque meu esposo deixa a toalha, não porque meu filho, ele é desobediente. A gente sempre tenta transferir aquilo que cabe a nós para o outro. E aí tudo bem, eu não estou dizendo que essa circunstância não existe, eu não estou dizendo que não tem situações que realmente são difíceis, eu não estou dizendo que todo filho é igual e que todo filho é comportado e que é calminho, não estou dizendo isso. Eu sei que existem circunstâncias que elas vão requerer mais paciência do que outras, mas a circunstância em si, as atitudes das outras pessoas, elas não podem influenciar em quem você é. Né? Elas não podem decidir, elas não podem determinar a sua atitude. E quando a gente tem isso em mente, quando a gente se posiciona dessa forma e passa a entender que a paciência deve ser algo interior, que deve ser algo que eu internalize, que eu pratique como fruto do amor, a gente começa a não mais suportar, não mais olhar porque eu tenho que aguentar e ficar se suspirando. Muitas vezes o que acontece é isso. E por isso que a gente não consegue ficar tanto tempo assim. Porque se a gente tenta ter paciência na força do nosso próprio braço, ter paciência como se fosse uma resistência mesmo para suportar, então a gente não vai aguentar passar muito tempo. A gente vai ceder, vai chegar uma hora porque aquilo não é verdadeiro. E quando eu falo que a paciência ela é fruto do amor, é porque quando a gente passa a olhar para a circunstância, quando a gente passa a olhar para o outro com os olhos de amor, então aí muda a situação. Porque a gente já não vai corresponder, a gente já não vai ter uma reação baseada nas nossas emoções, a gente vai ter uma ação baseada na necessidade daquela outra pessoa. Então se torna muito mais fácil ter paciência, se torna muito mais possível. Porque imagina uma circunstância que meu filho, minha filha, né, tá ali desobedecendo, e eu já pedi várias vezes uma situação, filha, tira a roupa para ir para tomar banho, filha, tira a roupa para tomar banho. E aí se eu perco a paciência, né, porque essa menina é desobediente, eu já falei, ela... Se eu ajo dessa forma, eu tô nesse momento faltando com amor a ela, né? Por quê? Porque eu vou ser desrespeitosa, eu vou ser grosseira, eu vou descarregar nela uma frustração minha
Isso é um fator muito importante que a gente, quando eu falo aqui com vocês sobre correção, sobre a gente corrigir o mau comportamento do filho, isso deve ser feito com amor, não deve ser um ato que a gente vai estar ali descarregando uma frustração nossa, não, porque eu tenho eu idealizei um comportamento do meu filho e aí ele não tem, eu vou punir ele por conta disso. E muitas vezes a falta de paciência, ela acontece por isso, porque a gente idealiza uma pessoa, a gente idealiza um comportamento, a gente olha para as pessoas que estão em volta, que convivem conosco, pode ver que geralmente a nossa falta de paciência é com quem a gente mais convive. E por quê? Porque a gente idealiza, a gente pensa, não, eu quero que meu esposo seja assim comigo, eu quero que ele leve café da manhã para mim todo dia na cama, eu quero que ele arrume a toalha, tome banho, estenda a toalha, que ele arrume as gavetas, que ele deixe tudo organizado no seu lugar. Então a gente tem a gente coloca na nossa cabeça um objetivo para outra pessoa executar. O que é pior, não é para que eu execute, é para que a outra pessoa seja conforme aquilo que eu acho. Da mesma forma acontece com os filhos. A gente idealiza um padrão de filho, a gente pensa, não, eu quero que o meu filho dê bom dia, boa tarde, boa noite, eu quero que ele saiba todas as vogais, o alfabeto, eu quero que ele saiba as cores. Isso para uma criança de 2 anos, e aí a gente idealiza isso para o nosso filho, e quando ele não corresponde à nossa expectativa, o que é que acontece? A impaciência, a falta de paciência, a falta de controle, a falta de amor. E eu vejo assim, a maioria das perguntas que fala de paciência, a grande parte são com crianças pequenas, né? Geralmente nessa faixa entre 1 a 3 anos mais ou menos. E vocês precisam entender que uma criança pequena, ela não vai obedecer, ela não tem esse entendimento que deve obedecer. Como eu falei aqui na Semana da Obediência, a gente precisa treinar essas crianças. E até em um dos posts que eu fiz, alguém falou, mas treinar, essa palavra, a gente não deve treinar, porque senão eles não vão obedecer. Como foi que a pessoa falou? Que senão eles não vão obedecer de coração. Foi algo mais ou menos assim. Só que a gente precisa entender que são fases. A criança, ela vai chegar naquela fase que ela vai obedecer, porque ela compreende que obedecer é o melhor, porque obedecer é correto, porque ela enxerga no pai aquela autoridade que deve... no pai e na mãe, aquela autoridade que ela deve obedecer. Mas uma criança pequenininha de 1, 2 anos, ela não tem esse entendimento. Então ela precisa ser condicionada, ela precisa ser habituada a um determinado comportamento para que quando ela cresça, aquilo ali seja mais fácil de desenvolver, que ela não sofra tanto. Por isso que é muito mais difícil a gente controlar, a gente corrigir, a gente ajustar um comportamento errado de uma criança maior, porque ela já cresceu com aquele comportamento errado, com aquele comportamento inadequado, e agora para fazer esse ajuste, já tendo uma base toda errada, é mais difícil, mas é possível. Então, quando a gente olha para essa criança que ela não atende às nossas expectativas, que ela não atende aquilo que a gente idealiza, a gente despeja na criança a nossa frustração, aquilo que eu queria que fosse não é, então eu descarrego na criança. E veja como isso se torna uma bola de neve, né? Nós somos impacientes, nossos filhos desobedecem ou fazem alguma coisa que nos desagrada e a gente reage com impaciência, descarrega nos nossos filhos. E o que é que esses filhos irão retribuir de volta? Impaciência, agressividade, gritos, né? Porque quando a gente perde a paciência, quando se perde o controle, geralmente vem grito, vem palmada, né? Enfim, com raiva. E uma das coisas que eu penso e que eu acredito muito é que a correção verdadeira, ela precisa ser feita com amor e ela precisa ser feita sem raiva, sem ira. É algo que eu falo muito aqui na minha casa com meu esposo, a gente conversa muito sobre isso e é algo que às vezes é difícil pra gente entender, compreender. Por quê? Porque existe todo um contexto de criação, existe toda uma cultura dos nossos pais, né? Os nossos avós também. Não existia isso de fazer com amor, não existia isso de ter uma reação olhando o outro. Simplesmente era para ser feito o certo e fazia o certo custasse o que custasse. Então, assim, quando a gente age com raiva, quando a gente age com ira com a criança, ele vai estar recebendo aquilo. Por mais que ele não compreenda exatamente o que é, ele vai estar recebendo. E a resposta dele vai ser igual. Por isso que
tantas e tantas vezes que vocês perguntam, que alguém pergunta aqui, meu filho tá gritando, meu filho tá agressivo, meu filho tá batendo. E eu sempre pergunto, e por que eu faço isso? Porque eu peço que vocês olhem para si, porque é o que verdadeiramente traz mudança. Não adianta eu trazer uma resposta, ele tá gritando por isso e por isso, ele tá gritando por conta da circunstância e tal. Não adianta eu fazer isso e vocês entenderem e não provocar uma mudança. Então, a partir do momento que eu pergunto, né, como tantas de vocês chegam no meu privado, e isso realmente é o que me alegra, o que me motiva, de dizer assim, poxa, você me mostrou algo que eu nunca tinha visto, que ninguém nunca tinha me mostrado. Então, é justamente esse pensar, a gente precisa, como eu sempre falo, ter um olhar atento, não só para o nosso filho, mas principalmente, inicialmente, para nós mesmos. A gente precisa se olhar, se enxergar. Por que eu ajo dessa forma? Por que eu tenho esse comportamento? Porque a partir do momento que a gente se enxerga, a gente consegue ver refletido na vida dos nossos filhos aquele nosso comportamento. É sempre assim. É muito difícil, muito raro. Inclusive, eu não sei, eu não conheço, nunca vi, nunca li sobre nada sobre isso. De uma criança ter um comportamento assim ruim, né, sem que ela tivesse visto, sem que ela tivesse sido ensinada, mesmo que inconscientemente. Eu nunca vi. Então, assim, pode até ser que exista, tá? Mas, assim, o padrão, o que acontece, a regra é o quê? O comportamento da criança, principalmente a criança pequenininha, gente. Uma criança pequena, ela não tem discernimento, ela não tem entendimento. Então, aí você vai dizer, não, mas eu nunca ensinei, por exemplo... uma criança que mente. Não, mas eu nunca ensinei meu filho a mentir, eu nunca menti. Mas aí você deixa o seu filho o dia inteiro na frente de uma televisão. Então, como é que essa criança, em algum lugar, ela vai aprender? Né? Não, meu filho é muito assustado, meu filho tem medo de tudo e nunca aconteceu nada. Eu sempre pergunto, aconteceu alguma circunstância? Porque criança, ela não entende o que é medo. Ela não tem uma criança pequena, ela não sabe o que é medo. Mas a partir do momento que ela é exposta a algum desenho que tem uma situação que cause medo, então ela vai entender, ela vai começar a imaginar aquilo a partir do que ela viu. Então, assim, grito da criança, criança que grita muito, criança que é agressiva, criança que responde de maneira atrevida os pais ou os adultos em si. Por que isso acontece? Isso é fruto de um comportamento que ela está vendo, que ela está se espelhando, seja dos pais, dentro da própria casa, seja da escola. Mas o que mais acontece mesmo é dentro de casa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. A minha filha, quando estava na escola, no início desse ano, e aí ela chegou fazendo uma dança bem feia, essas danças que estão agora na moda. E aí ela fazendo assim o gesto, e quando eu vi a primeira, ela ficou bem alegre com uma circunstância dentro de casa, e aí quando ela foi comemorar, ela fez esse gesto. E aí eu olhei, eu disse, minha filha, o que é isso? Aí ela, não, mamãe, é porque fulano que me ensinou. Um coleguinha da sala dela. Não, é porque fulano faz assim quando tá alegre. Aí eu disse, não, minha filha, mas aí eu expliquei, né, que o comportamento não era bonito, que uma menina não devia estar fazendo aquilo, nem um menino também, porque era um gesto feio mesmo. E aí eu disse a ela que não fizesse mais. E aí outras situações, quando ela estava alegre, ela fazia novamente. Aí às vezes ela lembrava, às vezes não lembrava. Eu dizia, filha, lembra que mamãe conversou? Lembra que mamãe explicou? Não, lembro. Então, o que acontece muitas vezes é que o nosso filho vai crescendo, certo? Ele nasce, aí a criança vai crescendo. E como você não tá ali o dia todo, se você é uma mãe que trabalha fora, que precisa trabalhar, ou se você, enfim, faz qualquer outra coisa, ou se você mesmo tá em casa, mas você não tá com um olhar atento para a criança, essa criança vai crescendo. E essas coreografiazinhas, essas dancinhas, uma mentirazinha, uma trapaça, um jeito de falar rebelde, tudo isso, e em algum lugar, que justamente a maioria das vezes é pela televisão mesmo, porque as crianças hoje em dia ficam expostas excessivamente às telas. Quando eu falo telas, né, muita gente pergunta, quando eu falo telas, eu falo computador, celular, televisão, tablet, enfim, tudo que seja eletrônico, que seja por meio de tela. E aí a criança fica exposta a isso, ela está absorvendo algum comportamento, porque sempre existe, a gente sabe que não existe nenhum programa que seja totalmente, né, perfeito e que não vá... Sempre tem alguma coisa, até mesmo aqueles educativos
muitas vezes o que é que eles fazem? Eles mostram o mau comportamento que não deve ser seguido e depois eles mostram o bom comportamento que deve ser seguido. Mas uma criança pequena, quando ela está ali absorvendo, ela não tem maturidade para distinguir o que é que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ela simplesmente está olhando e aí ela vai reproduzir. Inclusive, eu lembro que quando minha filha, Luísa, a mais velha, ela tinha 1 ano e 3 meses. E aí a gente foi para a praia em janeiro e eu tenho, né, o tablet, e aí nessa época ela ainda usava. Sempre eu limitei muito tempo, eu nunca fui assim de deixar ficar, mas assim, eles ainda utilizavam. E com mais frequência. E aí quando a gente tava lá na praia, eu fui pegar ela e ela disse assim, me deixa em paz. Aí eu disse, me deixa em paz. Porque assim, imagina uma criança de ela sempre falou muito bem, ela falou muito cedo. As duas, né, elas falam, quem vê aqui Mariana falando, vê que ela fala bem explicadinho. E Luísa falava ainda melhor do que ela, assim, a questão da dicção. Então, quando ela disse assim, me deixa em paz, aí eu disse, gente, não, porque ela nunca ouviu isso, nem da minha boca, nem, né, eu nunca falei isso na frente dela, nem com meu esposo, nem meu esposo comigo, nunca aconteceu. E é uma expressão que pra gente não era comum. Então eu disse, meu Deus, onde é? E fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei assim, indignada, né? Eu disse, meu Deus, onde é que essa menina... Pensei até que ela não tinha dito aquilo, que ela tinha dito outra coisa, mas depois ela repetiu. Aí eu corrigi, disse que ela não podia falar daquele jeito com mamãe, que era feio, enfim. E passou. Quando foi à tarde, ou foi no outro dia, não lembro, ela estava assistindo, que é um desenho, inclusive cristão, que é um desenho que fala da Arca de Noé. E aí, nesse desenho, que até minha cunhada que viu e que me disse, olha Gabi, tu viu? Porque eu comentei, né, quando aconteceu, eu disse, eu não sei de onde é que Luísa tirou isso. E aí no desenho passava justamente, era uma música, e na música ensinava o quê? Que a criança, que o mundo era mau, que existiam muitas pessoas más, e que a gente não podia ser igual a essas pessoas, seguir esse exemplo. E aí tinha 2 criancinhas que seguravam, 2 meninos que seguravam nos braços da menininha e ficavam puxando ela para os lados. E aí ela dizia, me solta, me deixa em paz. Então vejam, o comportamento, ela só viu isso, me deixa em paz, da criancinha. Só que como ela viu que o menino estava segurando, e nesse dia eu estava pegando ela para dar banho ou para fazer alguma coisa. Eu tinha chamado ela e ela estava querendo resistir e eu peguei no bracinho dela. E aí, veja, ela copiou exatamente da forma como ela tinha visto. No desenho dizia, não deve fazer assim, né? Igual os meninos estavam fazendo com aquela menininha. Mas o que ela absorveu foi que o que ficou. Foi aquilo que ela internalizou, que quando alguém segurar ela, ela pode dizer, me deixa em paz. Então, assim, o que é que acontece? A criança, ela vai crescendo e vai absorvendo essas coisinhas, essas sutilezas. E se você não tá com o olhar atento, se você não tá com o olhar direcionado para aquela criança, se você passa muito tempo fora, se você fica muito tempo ausente, então você não vai percebendo essas coisinhas pequenininhas. E aí você pensa, não, meu filho é comportado, né? Tem as coisinhas de criança, mas isso é fase, ou isso é só um momento, vai passar. Ou então toda criança faz isso, né? Tem muitas vezes, muitas mães, muitos pais se confiam no todo mundo faz e vão aceitando maus comportamentos. E depois, lá na frente, quando se dão conta, tá uma coisa assim, terrível. Então, o que acontece geralmente é isso, vai se juntando. Por que nessa quarentena tem tanta gente que diz, não, mas meu filho, olha, até poucos dias ele era ótimo, mas agora ele tá terrível. Meu filho, eu tenho escutado isso diversas vezes, de diversas pessoas. Isso acontece porque você está em casa, você está com um olhar atento para essa criança. Esse comportamento já existia, essa criança já fazia esses comportamentos que você está abismada. Mas o problema, o que não acontecia era o seu olhar para essa criança. Então, a partir do momento que a gente passa mais tempo, que a gente tem esse olhar atento, que a gente começa a perceber, a gente naturalmente se desespera, naturalmente fica assim, sem saber o que fazer, né? Como acontece, não, eu não sei o que fazer, o que é que eu vou fazer agora? Só que, gente, vocês precisam entender que vocês são os pais das crianças, né? Pai e mãe, porque tem homens aqui, mas a responsabilidade de educar, como eu sempre falo, é nossa. Se o filho é meu, a responsabilidade é minha, não é da avó, não é do tio,
não é da babá, não nossa, é minha responsabilidade e eu preciso lidar com isso. E eu preciso aprender, e eu preciso encarar isso, não como, ai meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Não, é encarar como muitas vezes eu tenho visto que vocês fazem. O que é que eu faço? Como é que eu faço? Eu não tô sabendo. Não encarar como assim, é impossível e agora eu não tenho o que fazer e esse menino tá tomando conta da casa. Gente, uma criança de 2 anos, é impossível que você não tenha capacidade para lidar com ela. Só que o que muitas vezes acontece é que a gente se depara com um comportamento que a gente não estava acostumado, que a gente não, muitas vezes, não tem nem paciência de estar com os nossos filhos, né? Quantas vezes não acontece de mães que trabalham fora ou de pais também que passam o dia trabalhando fora e quando chega fica 1 hora com a criança e diz, eu não aguento mais não, eu não aguento. Só que a gente precisa entender, dentro dessa responsabilidade de educar, existe a responsabilidade de gastar tempo, de investir tempo, que não é um gasto, é um investimento. Existe a necessidade de educar, existe a necessidade de corrigir, existe a necessidade de passar valores morais bons, existe a responsabilidade de educar essa criança, tanto para que ela seja um cidadão de bem, como que ela também se desenvolva nas suas habilidades, né? Não é só para ela ser boa para os outros, não é só para a criança ser boa para a sociedade. Ela precisa se encontrar, ela precisa se sentir bem consigo mesma, ela precisa desenvolver aquilo que ela tem de bom. E muitas vezes, na nossa educação que não tem um olhar atento, na nossa educação sem paciência, o que a gente faz muitas vezes é reforçar o mau comportamento, a gente só critica a criança que ela é desajeitada, por exemplo, uma criança que ela não é aquela criança organizada. E se você tiver aquela mãe que tem um olhar atento, ela consegue perceber de muito pequenininho. No meu caso mesmo, né? As meninas, Luísa sempre foi a mais velha. Luísa sempre foi extremamente organizada, extremamente. Era muito engraçada, ela pequenininha, com 1 ano, ela brincava, ela tinha uns dinossaurozinhos que ela tinha ganhado da minha mãe e ela gostava muito, ainda ela gosta, mas hoje menos, mas antes ela gostava muito de dinossauro. Então ela pegava os dinossauros e ela colocava enfileirado, assim, um de lado do outro. Sempre que ela ia brincar, ela gostava de colocar as coisas em fileiras. Os sapatos delas, ela colocava em fileira. Ela tinha muito isso, assim, coisas pequenas, detalhes que no dia a dia eu percebia que ela era organizada. E eu não sou uma pessoa extremamente organizada, né? Eu sou organizada, mas assim, bem básico. Eu não sou aquela pessoa que guarda tudo separado, eu não sou assim. Mas era algo dela. E já a minha Mariana, né, como eu falo aqui, o meu furacãozinho, ela é extremamente desorganizada, ela é destrambelhada, ela, por onde passa, se ela tiver uma caixa de lápis aqui, ela joga, ela gosta de ouvir o barulho, eu não sei o que é que ela tem, mas ela tem a necessidade de jogar as coisas, ela joga, e eu vejo que vocês perguntam, né, meu filho joga tudo no chão. Gente, precisa educar. E aí, por que a paciência é um fator determinante? Porque é primordial, porque é básico, porque é fundamento. Porque em todo o processo, pra gente ensinar, a gente vai precisar ter paciência. Pra gente corrigir, a gente precisa ter paciência. A gente vai precisar repetir tantas e tantas e tantas vezes a mesma coisa. Quantas vezes alguém nos fala algo de um comportamento nosso, ou nos critica, né? Ou faz alguma observação mesmo daquilo que a gente, do nosso jeito, e passa vários anos e meses e a gente não consegue mudar. Então a gente precisa também ter essa paciência para ajudar a criança. Não é porque eu passei 1 semana falando que agora aquela criança simplesmente vai se transformar em uma criança mágica, que ela, né, um anjo, que não bagunça, não briga, não morde. Não é. A gente vai precisar repetir várias vezes. A gente vai precisar falar várias vezes, vai precisar chegar junto e pegar aquela criança que não quer fazer algo que deve fazer várias vezes. E é assim mesmo, e tá tudo bem, tá tudo certo, não tá errado. Não é porque você repete várias vezes a mesma coisa que essa criança não é obediente, é porque ela está ainda no processo de obediência, ela ainda está se habituando a um novo comportamento, ela ainda está no processo de educação. Quando a gente tem esse olhar, e por que quando eu falo do amor, né? Quando eu falo que paciência não é a força do nosso braço, não é quando a gente quer ali ficar, não, eu vou me controlar, eu não vou perder o controle, eu não vou perder a paciência. Quando a gente fica nessa ânsia, nesse desespero, a gente não está exercitando a paciência, a gente está simplesmente tentando, na força do nosso próprio braço, se controlar ali numa situação que uma hora ou outra vai explodir.
Você não vai conseguir suportar muito tempo nesse seu autocontrole. Mas quando a gente olha para a criança com esse amor de entender que, de ter a paciência, esse olhar de paciência com amor, quando a gente olha e se enxerga também, porque a gente vai dizer, poxa, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa perfeita que alguém precisa falar uma vez e eu já mudo meu comportamento imediatamente. Então, se a gente tem esse mesmo olhar para com a criança, de entender, poxa, é um serzinho, é uma criança pequena, gente. Eu fico às vezes assim, quando alguém fala, não, porque meu filho tem 2 anos e ele não me obedece. Minha gente, é uma criança de 2 anos. Imagine que essa pessoa só tem 2 anos de existência. Como é que você quer que ela obedeça, seja, né, tenha uma conduta ali perfeita? Não tem. Nós adultos com 30, 40, 50 anos ainda vivemos essa luta de corrigir um comportamento, de se controlar, de desenvolver as nossas virtudes e habilidades também. Então imagine que uma criança de 2 anos, ela precisa de muito mais atenção. Ela precisa muito mais desse olhar paciente e com amor. Quando a gente passa a olhar com amor, e aí é que entra a empatia. A empatia, o que é empatia? É quando a gente olha para o outro e se coloca no lugar do outro. A gente olha para a circunstância com o olhar do outro. Então, quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para o meu esposo, quando eu olho para a minha família e vejo um comportamento que me tira a paz, vejo um comportamento que me irrita, vejo um comportamento que me causa um descontrole, a partir do momento que eu olho e penso, não, ele não está conseguindo, ele precisa de ajuda. E eu amo essa pessoa, eu amo meu filho, eu preciso ajudá-lo. Então a gente vai ter um comportamento diferente. A gente não vai simplesmente pegar uma chinela e meter no filho. A gente vai chegar lá, a gente vai se abaixar e vai dizer, filho, por que você está fazendo isso? Filho, não é assim que faz. Então, quando a gente tem esse olhar, a circunstância muda, né? E tem um provérbio que diz que a palavra branda desvia o furor. E é exatamente isso. Quando a gente conversa e quando a gente vai com amabilidade, com doçura, então toda a circunstância muda. A impaciência, o descontrole, a ira, que é fruto da impaciência, tudo isso ela só torna a circunstância muito pior. Não ajuda em nada, pelo contrário. E eu falando assim, tá? Até uma observação que eu devo fazer. Quando eu falo assim, isso é um entendimento que eu cheguei hoje, mas não me olhem como ela é perfeita, né? E não é, porque assim, nem tudo que eu falo eu consigo executar 100% também, porque é uma construção. Eu consigo entender muita coisa melhor hoje, graças a Deus. Consigo ter esse olhar também, mas eu já fui essa mãe que se desespera, essa mãe que surta. Eu já fui assim, e com uma certa frequência. E eu lembro que até quando a minha filha era menorzinha, eu só tinha ela. E eu lembro que eu gritava muito. Eu sou, naturalmente, eu conversando com meu esposo, eu já falo alto, né? Eu tenho essa voz muito forte, que até aqui não parece, né? Mas eu sou assim. Então, às vezes, só pelo fato de eu não concordar com algo ou ter um ponto de vista diferente, só na maneira de me expressar, eu já tenho uma voz mais forte, mais impositiva. E aí, imagine com uma criança que está desobedecendo, imagine com uma criança que está... Então, eu não tinha esse entendimento de que paciência era fruto do amor, né? Ela brota do amor, eu não tinha essa consciência. Então, pra mim, eu ficava nessa luta. Não, eu preciso ter paciência. Ai, meu Deus. Né? A gente fica meio que ali no tempo todo querendo sair da esfera real, ir para uma outra esfera e ficar ali meditando para que a gente consiga suportar a circunstância. E eu ficava isso, só que eu explodia, acontecia, porque justamente na força do nosso próprio braço, se a gente quer ali ser só resistência, se segurar, a gente não vai conseguir. E minha filha, uma vez, ela chegou pra mim e disse assim, mamãe, eu tenho medo, ela disse, eu tenho medo quando a senhora grita. Eu disse, por quê? Ela disse, porque a senhora fica parecendo um monstro. Veja. E aquilo ali, quando ela me disse aquilo, foi quando eu parei e eu disse assim, meu Deus, qual é a imagem? O que é que eu quero refletir na vida da minha filha? Como é que eu quero? E assim, é uma dica, e isso é uma dica, que eu não gosto muito dessa palavra, mas um conselho mesmo, que vocês pensem, como é que eu quero? Quando a gente pensa dessa forma, quando eu passei a pensar dessa forma, eu mudei automaticamente o meu comportamento. Porque quando a gente pensa assim, o conselho é esse, quando a gente pensa, o que é que eu quero que a minha filha
lembre da infância dela. Qual é a imagem que a minha filha vai ter da mãe dela na infância? E até uma vez eu conversava com uma amiga minha, e minha amiga dizia assim, que ela tem uma filhazinha da idade da minha mais velha, e ela dizendo assim, que sempre se dedicava muito tempo a fazer as coisas de casa, ficava muito atarefada, e com a filha em época de férias, e a filha exigia muita atenção. E ela disse que lembrou da infância dela, que a mãe dela sempre estava ocupada com as coisas de casa. A mãe dela sempre estava ali fazendo alguma coisa mesmo dentro de casa e nunca tinha tempo para ela. E ela disse, eu tô exatamente assim com a minha filha. Então veja, e aí a partir disso, eu lembro que a gente conversou sobre isso e a gente falando que é muito sério isso. De como a sua filha, como o seu filho vai lembrar de você, né? Qual é a imagem que ele vai ter na infância? Será que é daquela mãe que cuida da casa, mas que dá muita atenção a ele? Né? Ou se é aquela mãe que tá tão preocupada com tudo para fazer, para dar conta de tudo, que sequer para brincar com a criança, que sequer para olhar para a criança. Muitas vezes a gente está tão envolvido com as coisas do dia a dia, a gente está tão envolvido com as atividades, que a criança chega pra gente e mostra um desenho, né? Mostra algum brinquedo, mãe, eu fiz isso, e a gente simplesmente ignora, tá bom. Mas a gente não olhou pra criança. E aí a gente quer exigir que essa criança, quando a gente fale, ela prontamente diga, sim, mamãe. Não é assim, a gente tem que plantar para poder colher. Né? E a educação é um plantio constante, é uma semeadura constante, a gente precisa semear aquilo que a gente quer colher. Não adianta eu querer colher obediência, não adianta eu querer colher respeito, atenção, se eu não planto isso na vida dos meus filhos, se eu não dedico essa atenção aos meus filhos. Né? Como eu sempre digo, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, mas eles são reflexos, eles são espelho do que nós somos. Então, se você tem visto aí um filho impaciente, se você tem visto um filho dentro da sua casa, se você tem se deparado com essa realidade de um filho que vive gritando, de um filho que vive impaciente, de um filho que não sabe esperar, muito provavelmente isso é reflexo de quem você é. E a gente, por que isso tira tanto a nossa paz? Por que isso nos deixa tão sem paciência? Porque o defeito do outro que nós temos nos incomoda de maneira muito maior do que um defeito que eu não tenho, né? É assim, as pessoas que são iguais, né? Os parentes, quando eles são mais parecidos, eles vão ter mais atritos. Porque a gente sempre quer enxergar o defeito do outro e a gente não quer reconhecer que aquele defeito existe em nós. Então, para a gente desenvolver essa paciência, para a gente desenvolver esse olhar atento, com amor, com carinho, a gente precisa primeiro se enxergar. Do mesmo jeito que a gente também precisa ter paciência com nós mesmos, porque muitas vezes a gente fica, não porque eu não consigo, não porque eu não dou conta, não porque... Calma, você vai conseguir, é um processo, continue tentando, continue se esforçando, faça o que precisa ser feito na circunstância que você pode fazer. Né? Não adianta eu você querer ser igual a mim, querer ter a paciência que eu tenho, ou querer fazer como eu faço, se a sua circunstância, se a sua realidade é outra. Então você faz o melhor que você pode dentro da sua realidade. A gente não pode ter um espelho, a gente não pode olhar para uma outra pessoa que foge da nossa realidade, que não tem uma realidade semelhante, e todo mundo, se a gente for olhar para cada pessoa, cada um vai ter uma realidade diferente, né? Cada um vai ter um marido diferente, vão ter filhos diferentes. Então, se a gente tenta imitar um comportamento que não está dentro da nossa realidade, a gente vai se frustrar. E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente começa ali uma semana, não, eu vou ter paciência, eu vou fazer o que Gabi disse, eu vou, né? Agora eu vou. E aí, com uma semana, com 2 semanas, não, tudo foi por água abaixo e você volta ao zero. A gente precisa ter esse olhar de paciência. Você está tentando, você começou. Então, se porventura você explodir, se você porventura perder a paciência, se você perder as estribeiras ali em uma circunstância, não pense que você não fez nada até então, ou então que não serviu de nada tudo que você fez. Volte, né? Comece novamente a tentar, comece a ter esse olhar de amor, comece a exercer essa paciência, porque eu continuo treinando, eu continuo praticando, eu continuo me esforçando para ser mais paciente. E todo mundo que queira evoluir, todo mundo que queira ser melhor, todo mundo que queira sair de onde está, da zona de conforto, a gente precisa se esforçar, precisa treinar para isso. Não adianta, se eu chego em um patamar que eu digo, não, aqui pronto, tá perfeito, então
eu não entendi nada do que significa a vida, eu não entendi nada do que significa melhorar, né? Porque nós só seremos perfeitos na eternidade, mas enquanto estivermos aqui nesse plano terreno, nós precisamos estar se esforçando, a gente precisa exercitar mesmo. Tá certo, gente? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, era isso que eu queria trazer. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha surtido efeito aí, que vocês pensem sobre isso, né? Que pratiquem também sobre isso. Eu queria pedir a vocês que eu não vou deixar... Vai ficar salva essa live? Vamos colocar no YouTube, né? Eu vou deixar ela salva no YouTube, tá? Essa daqui, porque aí quem quiser olhar, visualiza lá. Mas eu queria que vocês tenham um post que tá até a foto de Mariana. E aí meu esposo que escolheu aquela foto, e eu disse, por que tu escolhesse essa foto? Aí ele disse, para falar de paciência tem que ser a foto de Mariana. Mas é verdade. Então veja, assim, é minha filha, né? Eu sei como devo me comportar, mas ela é um teste de paciência e ela me ajuda cada vez mais a desenvolver a paciência. Então é assim, se você tem um filho aí trabalhoso, se você tem um filho que ele, né, lhe tira do sério, aproveite, enxergue nisso uma oportunidade para você desenvolver ainda mais a paciência, tá? Então deixa eu dizer a vocês, vão lá nesse post que tá a foto em Mariana, que tem lá o tema da live, paciência, fator primordial, eu acredito, na educação. E eu quero que vocês comentem, digam aí o que vocês acharam da aula, coloque o coraçãozinho que eu amo, que é exclamaçãozinho com um pontinho embaixo, tá certo? E a gente se encontra na próxima semana. Quando eu desligar aqui, vocês já vão lá no post, tá? Que eu vou responder vocês também por lá. Digam aí o que vocês acharam. Marca alguém que precisa desenvolver a paciência, se você conhece alguém que precisa aí se esforçar para entender melhor como é ter paciência. Então, você marca lá também nesse post, que aí a gente vai depois colocar lá no YouTube, para que esse conteúdo chegue e se espalhe aí a quantas pessoas precisarem.